Fala aí, aqui é o Léo do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papinho sobre solução de EDO ponto ordinário. Bom, vamos dar uma relembrada no que é uma EDO primeiro? Uma equação de segundo grau ela era representada pela seguinte forma. E aí, a gente achava a solução dessa EDO pela equação característica, onde a gente achava o nosso R e, consequentemente, achávamos o nosso delta, e nos dava a solução da equação. Quando o delta era maior do que zero, a gente tinha esse cara aqui. Quando o delta era igual a zero, a gente tinha essa expressão, e delta menor do que zero, esse carinha aqui. Beleza. Agora, a gente tem a seguinte EDO, que é representada pelos coeficientes em função de x, e aí a gente representa ela por uma série de potência. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai chamar o nosso y desse carinha aqui. E isso aqui, esse x0 aqui, ele é chamado de ponto ordinário, ou seja, o ponto onde a nossa série vai estar centrada, beleza? E aí, como é que a gente sabe o que é um ponto ordinário? Bom, o x0 ele vai ser um ponto ordinário se o nosso p de x0 for diferente de zero. Ou seja, se aquele carinha que está acompanhando o y duas linhas e a gente aplicar o nosso ponto na função, ela vai ser diferente de zero. Tá, Léo? Como assim? Exemplo, a gente tem isso aqui, essa EDO aqui, x² menos 1, que multiplica y duas linhas, mais x vezes y igual a zero. Bom, nosso p de x é esse carinha aqui. Então, a gente tem p de x igual a esse carinha aqui. Ele vai ser, se a gente aplicar, a gente tem que ver quando é que ele vai ser igual a zero, para a gente não escolher esse ponto. Nesse caso aqui, ele vai ser igual a zero quando os passam 1 para lá, o x vai ser mais ou menos 1. Então, quando x for mais ou menos 1, o nosso p de x0 vai ser igual a zero. E não é isso que a gente quer. A gente, então, não pode falar que mais 1 e menos 1 é um ponto ordinário nesse caso. Um ponto zero, por exemplo, ele seria um ponto ordinário, porque o nosso p de x0 seria menos 1. Beleza? Bom, agora que a gente viu que é um ponto ordinário, vamos representar um exemplo. A gente vai usar a série para representar uma função. Então, dado a seguinte equação diferencial com as seguintes condições de contorno. A gente agora vai representar, então, o nosso y dessa forma aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer. Depois disso, a gente vai achar a derivada do nosso y', que vai ser esse carinha aqui. Joguei só o n para frente. E a gente vai derivar de novo para a gente ter a derivada representada por uma série de potências. Beleza? Bom, depois que a gente fez isso, a gente vai substituir na nossa equaçãozinha que tem aqui. Então, a gente vai ter esse carinha aqui. Só que o nosso n, os nossos n's, eles estão diferentes. A gente tem n igual a 2 e n igual a 0. Então, nossos índices iniciais, eles são diferentes. A gente não pode juntar esses dois somatórios. Então, a gente vai precisar fazer com que o n igual a 2 vire n igual a 0. Então, a gente só vai manipular o nosso somatório para a gente achar uma expressão que defina esse n igual a 2 começando em n igual a 0. E depois que a gente acha isso, a gente pode justamente substituir na nossa equação e juntar os dois coeficientes aqui, os dois somatórios, perdão. E aí, juntando os dois somatórios, a gente vai ter esse carinha aqui. E agora, a gente vai querer achar uma relação de recorrência para a gente achar os coeficientes do nosso somatório. Então, a gente vai igualar esse carinha aqui igual a zero. Beleza? Então, vamos lá. Igualando esse carinha aqui igual a zero, a gente vai conseguir achar uma relação de recorrência. Mas, antes, a gente sozinho, sem esse cara, a gente não consegue, só com esse cara. A gente precisa das condições de contorno que ele deu pra gente. Então, a gente tem lá o nosso somatório, que é esse carinha aqui. Agora, a primeira condição de contorno que ele deu foi y de zero. Y de zero, tudo aqui morre, tudo aqui vai a zero e só sobra o a zero. E ele diz que y de zero é igual a 1. Então, o nosso a zero ele vai ser igual a 1. Então, a gente achou já um coeficiente a partir das condições de contorno que ele deu pra gente. Agora, ele deu outra condição de contorno, que é y' de zero igual a zero. No caso, y' de zero, aqui vai morrer porque derivada de constante é zero, e aqui vai continuar com x. Só esse aqui que não vai depender mais de x, então a1 vai ser igual a zero. Então, a gente achou já dois coeficientes
a partir das nossas condições de contorno. E aí, a gente pode utilizar esses dois coeficientes para tentar achar uma relação entre os outros coeficientes, ou seja, usar A1 e A2 para achar o restante. Bom, então a gente tem essa relação aqui e esses dois coeficientes. Então, vamos achar para n igual a zero? Para n igual a zero, a gente vai substituir o n igual a zero nesses carinhas aqui, e a gente vai achar um A2, que vai ser 1 sobre 2 vezes 1. A gente vai manter isso aqui porque você vai ver que vai fazer sentido. Bom, n igual a zero, a gente substitui aqui e aqui, a gente vai achar um A3, que vai ser zero. Bom, n igual a 2, a gente vai achar, substituir o 2 aqui em tudo, a gente vai achar um A4 igual a 1 sobre 4 vezes 3 vezes 2. E um n igual a 3, que a gente vai achar um A5 igual a zero. Se você perceber, quando é ímpar, a gente tem zero. A gente não tem o coeficiente ele é zero, então a gente não tem nada. Quando é par, a gente tem 1 sobre alguma coisa. E esse alguma coisa, se você notar, ele é o fatorial do n. Então aqui é 2 fatorial, aqui é 4 fatorial. Então a gente acabou achando uma relação para todos os valores de n. Então, para n ímpar, a gente tem uma n igual a zero. Mas como é que a gente garante que esse n ele vai ser sempre ímpar? A gente substitui o n por 2p mais 1, que assim a gente sempre garante que o nosso n vai ser ímpar. Então, o nosso n vai ser igual a 2p mais 1, que vai ser sempre igual a zero, para qualquer p. E aí, para n igual a par, a gente vai ter, se n igual a 2p, para a gente sempre manter, fazendo a mesma relação, para sempre manter par, a gente vai ter o an igual a 2p, 2p virou o nosso novo n, 1 sobre 2p fatorial. No caso era o n aqui, mas a gente substituiu para garantir que sempre vai ser par, beleza? E aí a gente agora substitui na nossa equaçãozinha e a gente pode separar os dois, né? Separar a parte par e a parte ímpar, porque no final é uma soma, então não vai influenciar em nada. Só que você concorda que a parte ímpar, como ela é zero, a gente pode ficar só com esse carinha aqui? Então, a gente tem uma fórmula para a nossa expressão. Só que o A2P, ele é 1 sobre 2P fatorial. Então, a gente pode substituir isso na nossa expressãozinha. E a gente vai ficar com esse carinha aqui. E esse carinha aqui é a representação do nosso yx por série de potência. E aí, agora, vamos fazer uma matemática para a gente achar um carinha legal a partir dessa expressão? Então, vamos representar os nossos coeficientes todos. Eles vão ficar mais ou menos assim. Agora, agora é a mágica. A gente vai dividir isso aqui por 2. Como assim? A gente vai separar 1 sobre 2, esse carinha aqui, mais 1 sobre 2, ele mesmo. Que é metade dele, mais metade dele, que vai dar ele. Então, tipo, a gente não mudou em nada a nossa expressãozinha. Beleza, agora vamos continuar com a mágica, que ainda não acabou. Então, agora a gente vai, além de dividir por 2, a gente vai somar x menos x, mais 1 sobre 3 fatorial x ao cubo, menos 1 sobre 3 fatorial x ao cubo. Se você perceber, a gente não vai estar influenciando no nosso somatório, porque a gente está somando coisas, somando e diminuindo, e a gente vai fazendo isso eternamente. E isso aqui, se você for ver, isso aqui é a expressão de e elevado a x. E isso aqui é a expressão de e elevado a menos x, por série. Então, a gente pode substituir isso lá na nossa expressão. E isso aqui vai ser e elevado a x, isso aqui vai ser e elevado a menos x. Então, a gente transformar esse carinha feio numa expressão mais bonita. Então, a gente vai ter isso aqui. Y de x é igual ao somatório que a gente achou bonitinho lá, só que com a mágica que a gente fez para deixar ele mais bonitinho ainda, a gente deixou essa expressão com esse e elevado a x representando esse carinha aqui e esse e elevado a menos x representando esse carinha aqui. Beleza? Então é assim que você resolve um problema de ponto ordinário. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!